Pode começar. Então tá. Boa tarde, meninos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Olá. Hoje a gente vai falar sobre o construtivismo e o concretismo e neoconcretismo, visto que na semana passada falamos do construtivismo e antes falamos do abstracionismo. Por quê? Porque eles têm uma relação intrínseca, né? Assim como o construtivismo, o abstracionismo, o concretismo também teve origem na Europa, mas o concretismo que para nós tem muita importância é o concretismo aqui no Brasil, que teve a origem em São Paulo, com Augusto e Haroldo Campos e Décio Pignatari. Esse concretismo ele valorizava demais as formas abstratas, mais geométricas. Então, quando eu falo em concretismo e neoconcretismo, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fiz a minha primeira faculdade de arte, a minha professora era francesa. Então, eu aprendi, eu me considero um autodidata, porque eu estudava sozinha. Então, eu fazia algumas associações que facilitavam a memorização ou o aprendizado daqueles movimentos. Quando eu falo em concretismo e falo no estado de São Paulo, e depois eu falo em neoconcreto e falo no Rio de Janeiro, eu penso como é São Paulo e como é o Rio de Janeiro. Quando eu penso em São Paulo, eu penso em pessoas engravatadas com pastinha executiva na mão. Eu penso em algo formal, em algo extremamente racional. Assim, era o abstracionismo geométrico que nós estudamos lá do Piet Mondrian, né, o neoplasticismo. O concretismo ele está muito próximo disso daí, daquela coisa da formalidade. Eles criavam formas muito próximas, tanto no desenho, na pintura, na arquitetura, na escultura. E hoje isso é algo muito proliferado. Nós vamos ter muitas representações aqui em Brasília mesmo. A gente tem muitas obras que podem ser classificadas como concretas ou neoconcretas. Pois bem, esse concretismo lá em São Paulo, ele surge a partir de um manifesto que foi publicado numa revista chamada Neugandres, em 1952. Vamos lá. Essa revista foi uma revista que convocou, de certa forma, os artistas que se afinavam a esse estilo e para que eles pudessem se aglomerar e trabalhar dentro dessa perspectiva, tá certo? Então, está aqui, influenciou as artes literárias, musicais, figurativas. Na literatura, ele trabalhava principalmente com imagens que fossem imagens que trabalhavam as palavras de maneira sonora, né? Vocês já estudaram isso na literatura, com certeza lá com Wagner, aonde eu beba coca, Coca-Cola, beba coca, beba cola, né? E por aí vai, do Décio Pignatari. Os batimentos na estrutura formal, os versos, estrofes, os efeitos gráficos que vinham a partir dessa composição, né? Mas eles tinham um viés também extremamente racional e nada relacionado ao subjetivo. Então, fala aqui que tem uma aversão ao expressionismo. Nós vimos que a arte expressionista, ela falava do grito, né? Ela falava, sobretudo, do sentimento do artista. Aqui não. Aqui eles são extremamente formais, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, beba coca. E por que eu estou entrando aqui? Eu estou dando uma passadinha pela literatura, porque é um movimento que tem muito a ver com a literatura, mas essa composição é uma composição literária
e estética. A poesia concretista, ela tem um formato estético. Olha essa outra aqui, do lixo. Do início ao fim, a palavra lixo, tá? Então, é do Augusto Campos. Então, você veja bem aqui, forma, tem um visual, tem uma estética. Eu jamais entraria em literatura, porque, apesar de eu ser uma apaixonada pela literatura, eu não domino o contexto. Mas aqui eu não tenho como não falar da literatura concretista por causa da estética que ela incorpora. Eu falo de estética, né? Então, essa composição estética com viés sonoro é uma criação da poesia concreta. Nas artes plásticas, o que eu falei para vocês, a criação de formas abstratas com uma pegada geométrica ou geometrizada tinha uma influência do cubismo, fazia uma junção, união, forma e conteúdo, defesa da racionalidade, assim como aqui, defesa da racionalidade e do cientificismo. Então, eles partem da questão da ciência. Eu não coloquei aqui na aula para vocês, bobeira minha, passou batido. Mas, com certeza, vocês já viram aquelas esferas que tem do lado de fora lá do JK, do Memorial JK. Vocês já viram, né? Aquelas esferas que tem ali fora? Aquelas esferas é um tipo de uma escultura concretista. É de um até amigo meu, ele é meu conterrâneo, o Darlan Rosa. Aquelas esferas não é simplesmente uma peça artística. Aquilo obedece a contextos da física, foi elaborado a partir de estudos matemáticos, porque tem toda uma estrutura, uma teia matemática por baixo. Vocês já estudaram Escher, creio eu. O Escher foi um artista que, como artista, ele era um brilhante matemático, né? O Darlan Rosa também ele estuda. No Canadá, o Darlan Rosa tem das mesmas esferas, mas elas ficam flutuando no teto de um shopping center no Canadá. Então, isso é concretismo. O concretismo ele fala da racionalidade. Tem todo um apego aí com as ciências, com o estudo da lógica, com o estudo da proporção, com o estudo da estabilidade, enfim. Então, tem tudo a ver com a ciência, tá? Olha aqui, o Geraldo de Barros, ele faz aqui uma composição geométrica, tá? Isso aqui, olha, é uma peça, se ele coloca ela toda no chão, se vocês olharem, é como se fosse a metade de um cubo. Mas quando eu olho, parece que tem vários cubos dentro deste cubo. E não é verdade, isso aqui é uma pintura, tá? É uma pintura. Aqui do Alfredo Volpi, eu não sei se vocês já estudaram Alfredo Volpi em outro momento, mas o Alfredo Volpi ele é um artista de origem italiana, que morava em São Paulo, extremamente apaixonado pelas festas do interior, e ele ficou conhecido como o pintor das bandeirinhas. Então, o trabalho dele lembra muito as bandeirinhas de festas juninas, tá? Antes disso, ele trabalhava com cenas, paisagens, cenas urbanas e rurais. Depois ele passa a ser conhecido como pintor das bandeirinhas. Esta obra dele aqui fica no Palácio Bandeirantes, do estado de São Paulo. É uma obra que você veja, uma composição basicamente duas cores, uma composição simples, eu não tenho apelo visual nenhum, e mostra a questão de figura e fundo. Figura em primeiro plano, fundo em segundo. Ele não trabalha aqui com perspectiva, ele não trabalha aqui com textos históricos, literários, nada. Ele trabalha simplesmente com a figura, é a imagem. Assim como o Valdemar Cordeiro. O Valdemar Cordeiro vai ser um artista que a gente vai falar muito dele ainda.
Aqui lembra muito as obras do Piet Mondrian, não sei se vocês lembram daquela aula que a gente passou, dos quadradinhos azuis, vermelhos e amarelos. Aqui o Valdemar Cordeiro se baseia naquele tipo de estética para desenvolver, então, esse trabalho, que é um trabalho que ele chama de Broadway, né? Então, aqui com várias informações visuais mais curtas, então, ele dissemina mais essa informação através das cores, né? E eu também trabalho só figura e fundo. Eu não tenho temática. Eu não tenho um tema a ser desenvolvido. Aqui, localizado no SENAC, lá em São Paulo, é uma escultura do Chico, onde ele usa metal e faz aqui uma composição que está relacionada ao leitor. Olha só. Então, ele faz uma obra como se aqui eu tivesse uma pessoa com um livro, alguma coisa aqui, lendo. Mas eu não vejo essa forma claramente. É uma forma que nem é literalmente sugerida. Você passa a identificar esse leitor depois que você vê o nome da obra. Caso contrário, você jamais imagina que trata-se de um leitor. E é metal vermelho. Aqui em Brasília nós temos muito, muito, muito. Essa obra do Cássio é uma obra que fica nos Jardins do MUB, que é um museu de... Ai, me esqueci. Enfim, esse museu, eu tenho chapas aqui de metal. Essas chapas de metal elas vão se desdobrando, tá vendo? E criando uma forma espiralada. Também não tenho mensagem. São formas geométricas que se desdobram, né? Elas se curvam, se dobram e vão criando uma imagem um pouco mais próxima do observador, né? Parece que ela vai indo até o observador. Aqui o monumento dos jangadeiros, do Cérvulo. Ele é cearense, lógico, e quando ele faz essa jangada estilizada, quer dizer, extremamente simplificada, ele está fazendo aqui um culto aos jangadeiros, né, que é da sua origem. Essa escultura do Amílcar de Castro é uma escultura que fica na Universidade de São Paulo. Aqui em Brasília, na UNB, nós temos coisas similares. Tá? Na UNB daqui nós temos algumas esculturas lá espalhadas pela UNB que lembram isso aqui. Era um círculo onde ele quebra um viés aqui, ó. Ele quebra uma parte, criando um ângulo e coloca nessa posição. Esse aqui é o estudo da harmonia, do equilíbrio, né? As proporções que ele usa, tudo feito em metal. O concretismo, então, surge que eu já falei para vocês, que foi dos dois irmãos, do Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Falei para vocês da revista. Esse manifesto neoconcretista foi um manifesto publicado no suplemento dominical do Jornal de Brasília, em 1959. A expressão neoconcreto é uma tomada de oposição em face à arte não figurativa e geométrica do neoplasticismo, do construtivismo, do suprematismo da escola de Ulm. Aqui, o concretismo ele foi muito estudado dentro de uma escola alemã chamada Escola de Ulm, ULM, que fica numa cidade alemã e que é uma releitura da Bauhaus. Tá? É uma escola que é uma releitura da Bauhaus. Tá? Então, vamos lá. O neoconcretismo é um novo concreto. Não tenho nem o que discutir, né? O neoconcreto é o novo concreto. O neoconcretismo. Ele surge no Rio de Janeiro,
e ele faz uma determinada, uma certa oposição ao concretismo, porque o neoconcreto ele é mais subjetivo. Ele fala muito da experimentação do artista e do observador. Ele fala muito do sentimento do artista e do observador. Então, está aqui trabalhando no campo da pintura, escultura, gravura, literatura. Os artistas participam da primeira exposição, encontram força de suas experiências na contingência de rever as posições teóricas adotadas até aqui em face da arte concreta, uma vez que nenhuma delas compreende satisfatoriamente as possibilidades expressivas das experiências concretas. Então, é uma revisão do princípio do concretismo. Tá? Os neoconcretistas cariocas. Eu falei para vocês que quando eu penso em concretismo, eu penso no paulista, de terno, gravata e com a pastinha executiva. Quando eu penso no neoconcretismo, eu penso no carioca, de sunga, de prancha, de surf, indo, pulando lá para o mar para poder pegar umas ondas, paz e amor, todo cheio de marra, tá? Isso é o neoconcretismo. O neoconcretismo, ele é muito mais voltado para a expressividade do que da forma. Eu falei para vocês o tempo todo, na obra concreta, figura e fundo, forma e fundo, forma e fundo. Aqui eu estou falando na expressividade do artista. Criticar a tendência racional do concretismo, ele era uma forma completamente diferenciada do concretismo paulista. Tá certo? A primeira exposição neoconcreta foi pensada por Ferreira Goulart, na literatura, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theon Spanis, Sérgio Camargo, Amilcar de Castro, Franz Weine e Lígia Play. Nós vamos ver pessoas mais importantes do que eles, inclusive. Tá? Então, no neoconcretismo, o que eles diziam? Lígia Play disse o seguinte: nós nos separamos do grupo do concretismo de São Paulo, porque eles criaram um objeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais solta. Está vendo por que eu acho que quando a gente pensa no carioca todo solto e no paulista todo formal, é só a gente gravar. Paulista, concreto. Carioca, neoconcreto. Uma poesia neoconcreta. Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Por aí vai. É do Ferreira Goulart. Vocês vejam que eu tenho uma estrutura estética na poesia neoconcreta, mas ela é mais abrangente. Ela não é só a imagem, né? Não pega só a imagem. Eles não se limitaram ao objeto. Eles também trabalham as questões que estão relacionadas às experimentações que eram feitas por eles. Então, está aqui. O que o Ferreira Goulart diz? Queríamos realmente fazer uma coisa nova e tínhamos a coragem de nos desligar do que se fazia lá fora. Do contrário, não desenvolveríamos a experiência como ela se desenvolveu. O neoconcretismo é uma demonstração de que, na medida em que você se desliga dessa dependência, pode não criar coisas próprias, originais, como pode também se antecipar aos que sempre ditaram para nós o que nós temos que fazer. Então, eles queriam se desligar. Um exemplo disso, eu tenho aqui uma obra da Lígia Clark. Isso aqui é uma série chamada Os Bichos. A UNB adora essa obra, gente. Em todos os concursos da UNB. Eles adoram essa obra. Então, vamos lá. Olha só. Como que chama? Bicho. Isso aqui é uma chapa de metal
pensa numa folha de metal, uma folha de alumínio. Ela é 2D, certo? Eu não tenho, ela é como se fosse uma folha de papel, só que de alumínio. A Ligia Clark vai lá e corta essa folha de papel em zigue-zague, fazendo zigue-zague assim. Quando ela corta, depois ela junta com dobradiça. Acho que dá para ver as dobradiças aqui, ó. Tá? Então ela dobra com essas dobradiças. Junta tudo de novo. E deixa aberto, totalmente aberto. Qualquer um de nós que chegar lá e dobrar um pedacinho, esta obra, ela responde ao que você fez. Então, como ela corresponde à sua ação, a Ligia Clark colocou o nome de bicho, porque tem vida. Então, antigamente, nós não podíamos mexer nas obras de arte. Então, imagina chegar numa exposição e pegar lá uma escultura e sair dobrando a escultura. Isso era um crime, né? Você poderia ser, inclusive, penalizado por isso. A Ligia Clark, então, ela inaugura uma nova posição na arte. Ela cria uma arte que é uma arte, como é que eu falo? Que nós, espectadores, somos coautores. A autoria do objeto é dela, mas eu posso ir lá e movimentar esta obra criando diferentes concepções estéticas. Tá certo? Então, isso aqui é uma série. Eu vou ter bichos que têm pedaços de madeira, eu vou ter bichos que têm pedaços de vidro, mas eu trouxe esses dois aqui para vocês verem. Então, é uma obra que responde ao contato com o observador, reage ao contato com o observador. Então, ela inaugura isso aí. O Elliot Sica. O Elliot Sica é um outro artista extremamente importante, gente. Inclusive, não sei quem já estava aí e viu o Eduardo e eu conversando. Eu lancei hoje para o Eduardo uma sugestão de Marconi e eu fazermos uma aula para vocês. Uma live onde a gente vai falar sobre o movimento tropicalista, tá? Que é um movimento extremamente importante. Todos os concursos, todas as bancas estão instigados por esse movimento. Esse movimento, ele é... Como é que eu vou falar? Ele é instigante por si só. Então, eu conversei com o Marconi, ele topou, conversei com o Eduardo. Então, eles já vão ver lá um dia e nós vamos marcar uma aula só sobre tropicalismo. Não percam, que eu acho que vai ser bom. Marconi sabe muito, tá? Não perca, que eu acho que vai ser muito bom. Então, tá. O Elliot Sica foi a pessoa que deu nome a este movimento, tropicalismo. Foi ele quem criou uma obra, que a gente vai ver mais para frente. E essa obra dele, ele fez uma obra chamada Tropicalia, o que deu nome ao movimento tropicalista. Então, o Elliot Sica, ele era um passista da Mangueira, passista de escola de samba. Era um cara extremamente culto, inteligente, e ele criava as obras de maneira que o observador interagia com elas também. E a presença do observador, a presença do visitante, fazia com que o visitante se transformasse em parte da obra. Então, eu tenho aqui essa série dele que chama Penetráveis. Nós vimos lá que o concretismo trabalha com formas geométricas. Aqui eu também tenho formas geométricas. Mas elas não estão juntas uma da outra. Aqui, elas estão separadas e elas criam aqui dentro um labirinto, onde o observador ele deve entrar, não pode esbarrar em nenhuma forma,
e andar aqui dentro sem esbarrar em nenhuma peça, tá? Então, a tensão, o nervosismo, o encantamento, nessa interação entre obra e observador, coisa que antes disso era completamente impossível de se fazer. Tá? Aqui eu vou ter os parangolés. Também, esse aqui é o Hélio Sica, tá, gente? É ele. Aqui ele, dançando aqui, ó, com os parangolés. Eu tive a oportunidade de experimentar esses parangolés. Devo dizer para vocês que a experiência, eu tenho muito problema com cheiro. Eu adoro cheiro bom, mas eu não suporto cheiro ruim. E aqui vocês calculam como que isso é feito. Isso aqui, eu tenho aqui um varal, onde são colocados aqui, ó, nos cabides várias roupas feitas de plástico, de tudo quanto é tipo de material, e o observador pode ir lá pegar essa roupa, vestir e evoluir, dançar, evoluir ali, tá? O artista, o Hélio Sica, ele fazia essas evoluções como se fosse um carnaval. Ele era passista de escola de samba, então ele fazia essa alusão. E o que testava aqui? Acabei de falar para vocês que eu tinha muito problema com a questão do cheiro. E lógico, essas peças que todo mundo vai e coloca no corpo, cheiro bom não podia ter, né? Então, a sua tolerância, a sua curiosidade, quer dizer, um monte de coisa ali você vai experimentar. A textura do objeto, o cheiro do objeto, as cores do objeto, tudo isso é uma experimentação do observador junto da obra de um outro autor, que é o Hélio Sica. Então, aqui ele bota aqui por baixo. Incorporo a revolta. Tá? Gente, tudo isso aconteceu na década de 60. Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês? Tá? De 50 até o final de 60. Né? Não preciso falar muito, porque nós tivemos aí, 1964, o regime militar, essas coisas todas, e nós sabemos que os artistas eles estão muito engajados nessas produções artísticas. Eu coloquei para vocês esses vídeos, gostaria muito que vocês vissem, não sei se já viram. Alguém já viu algum deles? Alguém assistiu algum deles? Alguém pode me responder, por favor? Eu não conheço não, professora. Veja, meus Eu amigos. ainda vou assistir. Tá. Quem me falou alguma coisa da Frida Kahlo, eu pedi para ver o filme. Eu. Assistiu? Professora, Você conseguiu assistir, Marcelo? eu esqueci. Não esquece, Eu já tinha não. visto, já. Eu já tinha visto antes da aula. Pois é, mas se você puder assistir novamente, depois a gente pode marcar alguma coisa para a gente discutir sobre ele, que quem assistir aquele filme, falar sobre Revolução Mexicana, sobre o surrealismo, nossa, é tudo de bom, tudo de bom, tá? Muita informação. Então, tá aqui, ó, participação do público nas obras de Hélio Sica também é fundamental. Seus penetrados são ambientes em forma de labirinto, que eu falei para vocês, em que as pessoas podem entrar e ter contato com estímulos sensoriais. Assérios penetráveis, tá? Aqui, ó, eu esqueci de falar, isso aqui é água, tá? Aqui embaixo é água. Os parangolés são capas e faixas feitas de tecido e cordões pintados para ser vestidos durante apresentações de dança e música. Alguns exibem textos e fotos. Eu experimentei e não gostei da experiência, achei muito ruim. Mas até achar ruim faz parte da experiência. Não é para você experimentar e gostar. Tem gente que achou o máximo vestir aquelas capas. Eu inicialmente também achei.
Aí quando eu cheguei, vesti aquelas capas, que eu fui, aquele cheiro foi me embrulhando o estômago, não deu certo. Então eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos aqui, por gentileza, e este vídeo aqui, lá no final. Onde que eu coloquei, gente? Deve estar por aqui, eu vou achar. Assistam todos os vídeos, são 3 vídeos que estão aqui na minha aula para vocês assistirem. Por gentileza, não vejam, vai comendo uma pipoquinha. Aqui eu tenho a instalação chamada Tropicália. Acho que foi na primeira aula que nós tivemos na sede do INE, nós falamos sobre instalação. Instalação, performance, vídeo. A instalação é a organização de objetos em um determinado espaço, onde me oferece várias experimentações, né? Olha só a época. Olha só a época, 1968. Neste período, as pessoas eram livres para ir e vir? Hein, gente? Não. Pois é, as pessoas não tinham liberdade de expressão, de experimentação, de nada. E eu posso dizer de cadeira para vocês, porque apesar de eu dizer que tenho 16 anos, eu estava já nesse período aí, eu já era uma pré-adolescente. Então, a gente não podia fazer nada, absolutamente nada. Se visse alguma coisa, tinha que fazer de conta que não viu, falar nada. Então, esta obra do Hélio de Sica, que chama Tropicália, ela oferece exatamente o contrário disso daí. Ela oferece a experimentação. Ela é uma instalação que aqui tem muita coisa aqui para frente. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Tem muita coisa aqui para frente. Quando vocês entram, vocês passam, para entrar nessa instalação, você passa por um espaço de água, depois por um espaço de água com brita, com areia, depois com brita, e você só pode entrar nessa instalação descalça, tá? Apesar de que a menina está de sapato aqui, mas não era para estar, tem que ser descalça. Então já começa por essas experiências sensoriais, que são as experiências que você tem no momento que você está encaminhando para essa instalação. A água refresca os pés, uma delícia. A areia é tranquilo de pisar, a terra é tranquilo de pisar, mas e a brita? Tá certo? Aquilo te incomoda. Você podia entrar e sair em qualquer desses espaços. Tinha espaços aqui que tinha televisão. Você poderia sintonizar no canal que você quisesse. Tenho aqui espaços com chita. Chita é um tecido que é um tecido, como é que eu vou te falar? É um tecido que fala muito da cultura popular brasileira. Então é bastante brasileirado. Vou ter muitas plantas, tá? Aqui, olha, um espaço meio labiríntico também, tá vendo? Aqui você podia interagir, você podia deixar aqui ter experiências, você tinha liberdade, coisa que dali para fora você não tinha. Então, esta instalação, ela abre, ela dá nome a um movimento que foi criado por Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que chama-se tropicalismo. Esse slide que está aqui nessa página, esse vídeo que está aqui nessa página, ele tem mais ou menos meia hora de duração. Os 50 anos do tropicalismo. Então, vai ter
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, todos eles falando. Só não vai ter, eu acho, o Hélio de Sica, porque o Hélio de Sica morreu, tá certo? Mas vai falar muito de 64. É um vídeo extremamente importante para vocês. Por isso que eu quero fazer a aula com o Marconi, mas eu preciso que vocês vejam esse vídeo antes. Depois Marconi e eu vamos preparar a aula para vocês a partir do vídeo. Tá certo, gente? Beleza? Perguntas? Hoje não vai dar tempo da gente fazer os exercícios todos. Bom, eu tenho aqui uma imagem do Ivan Serpa, arte brasileira, é uma arte gráfica. O concretismo tem muito a ver com esse projeto de arte gráfica, tá? Então, é uma arte, está dentro do conceito de concretismo, tá? Com base na imagem, nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, é correto afirmar que a arte brasileira sofreu novas e diversas direções quando artistas como Renina, Lígia Clark, nós falamos dela, da Renina, eu não cheguei a citar, mas da Lígia Clark, sim. Ligaram-se diferentes movimentos estéticos como o abstracionismo, o neoplasticismo e o concretismo. Certíssimo, tá? Então, esse é o item correto. Por que os demais são errados? O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte. Eu não preciso nem dar continuidade, porque aqui vocês vejam que não usa, por exemplo, na escultura, eu vou usar placa de alumínio, chapa de alumínio, eu vou usar ferro, que não eram materiais tão usados assim nas artes anteriores. Mas vamos continuar. Da arte, ao priorizar temas como animais estranhos, não fala de animais, cavaleiros medievais, não falam porque é abstrato, rico em detalhes, eles são placas de metal quadradas, redondas, enfim, e pormenores incrustados. Ligado à estética do realismo mágico. Gente, o que eu chamo de realismo? Realismo mágico é aquilo que transcende o que é real e propondo uma reconstrução ilógica da realidade. Tomi Otaki era do abstracionismo. Tomi Otaki era uma artista brasileira, ela é de origem japonesa, que morava em São Paulo e trabalhava com arte abstrata. Ela é mãe do Rui Otaki, que foi o arquiteto que construiu aqui o Brasília Shopping, aquele Hotel Vermelhão e por aí vai. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Mag. Quem foi Manabu Mag? Era um japonês que também morava em São Paulo. Sabe como que o Manabu fazia sua arte? Ele pintava a tela todinha, depois pegava recipientes assim, ó, com um pouquinho de tinta e jogava na tela. Ele estava preocupado com princípios matemáticos rígidos? Jamais. Tá certo? Jamais. A gente vai ver depois que os trabalhos dele foram vistos como um trabalho que, quando você arremessa a tinta na tela, então, velocidade, movimento, impacto. Mas ele, na feitura da obra dele, não estava preocupado com isso. Tá certo? O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa de murais. Figurativo é que eu tenho formas naturais. Por exemplo, a figura de um homem, a figura de um animal, a figura de uma flor. Isso é figurativo. Aqui, no concretismo, as formas são abstratas. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa da arte.
Certo. Teve como integrantes fundamentais Harold Campos, Augusto Campos e Décio Pignatari. Certo. Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita a 1950. Errado. Então, o primeiro e segundo item são certos. Então, é a questão D. O item D. Sobre as principais características do concretismo. É incorreto afirmar que. É incorreto afirmar que. Vamos lá. A principal corrente da vanguarda da literatura brasileira, o concretismo foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias do começo do século XX. Bom, foi influenciado pelo abstracionismo, tá? Que não foi no iniciozinho do século XX, já foi lá para 1900 quase 1930. Tá? O concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a ter relação imediata com outras artes. Aqui, a poesia passa a ter relação, mas multimídia, quando eu penso em 1950, nós existíamos já essa linguagem de multimídia, né? O concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando poucas inovações em relação à forma. Certíssimo, tá? Não tive muita inovação quanto à forma, mas quanto ao conteúdo. Uma das principais características do concretismo foi a ruptura com a estrutura discursiva do verso tradicional. Gente, eu não sei dizer isso aqui para vocês, porque a literatura aí eu já me... Entre os recursos da poesia concretista, eu vou conversar com o professor de literatura sobre essa questão todinha e eu trago para vocês, tá? Mas olha só, entre os recursos da poesia concretista estão experiências sonoras, sim, emprego de caracteres tipográficos de diferentes formas, sim, tamanhos e criação de neologismos. O que são neologismos? Novas formas, tá? Mas eu vou conversar com o Wagner e discuto de novo essa questão com vocês, que eu acho melhor. Aquela obra que nós falamos, que eu falei para vocês que a gente pode mexer e mudar a configuração da mesma, que é Os Bichos, da Lígia Clark. O objeto escultórico produzido por Lígia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra O Bicho, identifica-se essa vertente pela participação efetiva do observador na obra, o que determina a proximidade de arte e vida. E vida? Tá? Acho que não, hein? E vida, não. Percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção de um óculos, arte e realidade. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, não é técnica artesanal, muito pelo contrário, ela usa até conceitos industriais para poder fazer a sua obra. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Certinho. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo de mais um. Vamos mais um. A expressão neoconcreto indica uma tomada de posição em face da arte não figurativa geométrica, neoplasticismo, construtivismo, suprematismo, escola de Ulm. E particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista. Trabalhando no campo das pinturas, da escultura, gravura, literatura, os artistas que participam da primeira exposição neoconcreta encontram-se, por força de suas experiências, na contingência de rever as posições teóricas adotadas até aqui em face da arte concreta, uma vez que nenhuma delas compreende satisfatoriamente as possibilidades expressivas,
abertas por essa experiência. Então, uma fala do Ferreira Goulart. Com base no texto e nos conhecimentos sobre concretismo, neoconcretismo, considere as afirmativas a seguir. O neoconcretismo faz um retorno ao humanismo ante o cientificismo concreto. O neoconcretismo, ele faz, sim, um retorno ao humanismo. Por quê? Porque eu posso interagir com a obra, eu posso experimentar a obra, eu tenho uma experiência lúdica com a obra. Tá? O neoconcretismo defende uma arte não figurativa contra tendências irracionalistas e figurativas. O neoconcretismo defende uma arte não figurativa. Sim, contra tendências irracionalistas e figurativas. Certo também, contra tendências irracionais, mas subjetivas, tá? Elas não são irracionais, mas são tendências subjetivas. O neoconcretismo se opunha ao concretismo por considerar a imaterialidade da obra. Eita, que ficou... O neoconcretismo se opunha ao concretismo por considerar a imaterialidade da obra. Muito pelo contrário. Considerava a obra material, que eu podia manusear. Né? O neoconcretismo interessa-se pela positividade da tradição construtivista. Para começo de assunto, não havia uma tradição construtivista, né, na arte. Então, seria a afirmativa 1 e 2 que estão corretas. Vamos só mais essa. Hélio Oiticica, ao realizar o trabalho intitulado Relevos Espaciais, tratou de relação entre linhas e profundidade. Não, na verdade, ele está trabalhando muito mais aqui a questão do espaço, né, as formas geométricas que ele distribuiu ali. Cor e profundidade. Não, porque não tem gradação de cores aqui. A gradação de cor é que cria cor e profundidade. Espaço e formas, com certeza. Eu tenho as formas que estão tomando conta do espaço, estão distribuindo o espaço. Profundidade e espaço. Na verdade, ele não trabalha a questão da perspectiva, da profundidade. Né? Cor e espaço. A cor aqui, ela é um elemento importante, mas a forma é mais importante do que a cor. Eu poderia ter qualquer outra cor aqui. Conseguiram compreender? Tá bem, galera? Alguma pergunta com o que foi visto? Tudo bem, professora. Tudo bem, Arthur. Você sabe que o seu nome é um nome que eu acho lindo, né? Meu neto chama Arthur. Meu neto. Obrigado. Pois é, a gente vai ficar aqui, olha, essa questão aqui, ela é importantíssima. Vocês querem discutir agora? Por mim, tudo bem. Pode ser para vocês? Pode ser. Cadê o Eduardo? Eduardo, pode, Eduardo? Nós temos aqui do Cildo Meirelles uma obra chamada Inserção em Circuito Ideológico. Esta obra aqui, vocês já viram aquela máxima? Tem gente que olha para essa garrafa e fala assim, ela está menos cheia. Tem gente que olha e fala, ela está muito vazia, está mais vazia. Então, a forma de olhar para a obra é uma forma emocional. Os otimistas vão falar que está menos cheio. Por quê? Porque tem um pouco de coca lá. Os outros vão falar que está menos vazio. Esse tipo de obra é uma obra circuitos ideológicos por causa disso. Depende muito da concepção emocional que você coloca. Quem matou Herzog? Do Cildo Meirelles também. Olha só. Quem foi Herzog? Vocês sabem? Eu não lembro muito bem, mas acho que foi pode ter sido
um jornalista que foi pego e mataram ele e disseram que ele se enforcou, alguma coisa do tipo. Exatamente, muito bem, Arthur. Ele é um jornalista russo que estava aqui no Brasil. Ele era investigado pelas inteligências aqui na América Latina como um espião russo. E como ele estava aqui no Brasil na época de 1970, aqui, ele foi pego pelos militares e morreram com ele lá dentro do presídio, dentro da prisão, né, onde ele estava. E a foto mais assim comentada parece ele morto, perto de uma cadeira com as pernas dobradas, assim, quer dizer, enforcado. Como que ele ia enforcar naquelas circunstâncias? Tá? Então, é um questionamento. E agora, gente, é bom, estude a fundo esse cara aí, porque abriu-se novamente investigação sobre a morte dele. Tá? Então, está em voga de novo esse assunto. Aí o Cildo Meireles, lembram que eu falei do movimento Fluxo com vocês também lá na sede do IME, que o movimento Fluxos é um movimento meio ready-made, que pega um objeto que foi feito para um objetivo X e bota dentro de um objetivo Y. Então, aqui, pega a nota de 1 cruzeiro, que era moeda vigente à época, ele carimba quem matou Herzog. Ele pega um monte de notas de 1 cruzeiro, ia comprar pão, pagava com a nota de 1 cruzeiro. Ia comprar uma roupa, pagava com 50 notas de 1 cruzeiro. Qual era o objetivo? É que circulasse, não a nota, mas o que estava nela escrito, quem matou Herzog. Então, esta obra aqui tem um peso emocional e mercantil, porque eu estou fazendo uma propaganda, querendo ou não, da Coca-Cola. E aqui eu também faço a propaganda de uma ideia. Eu defendo aqui uma ideia. Tá certo? Altamente politizada. Altamente politizada. Então, vamos lá. Assinar a alternativa que contém as informações corretas com relação ao autor de ambos os trabalhos, assim como o contexto brasileiro do qual fizeram parte. Elliot Sica, no contexto de pressão, fruto da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, que afetou o mundo. Olha só, vamos trabalhar todos os itens. Então, primeira coisa, a gente já sabe que o item correto é esse, porque as obras são dele. Tá? O Elliot Sica foi um artista que realmente ele trabalhou muitas questões da pressão na época, só que as obras não são dele. Arthur Barrio nem brasileiro é. Lembra que eu falei também para você de um cara que fez cocô numa japa de acetato? É o Arthur Barrio. Ele nem brasileiro é, ele é português. Tá? José Leonilson, ele é brasileiro, sim, mas ele não trabalhou com aquelas obras. Valtércio Caldas, no contexto de popularização do carnaval, sim, ele trabalhou dentro desse contexto, mas não fez aquelas obras. Cildo Meirelles, no contexto de censura e medo derivados da repressão do regime militar. Item correto. Beleza, turminha? Então, até a próxima. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Vejam temas que vocês querem, que assim, vocês têm mais dúvida e querem que eu trabalhe, porque nós teremos só mais 4 aulas, né? Então, veja temas que vocês queiram que eu trabalhe, passa para o Eduardo, pede ao Eduardo para me mandar, que eu trabalho para vocês, tá bom? Combinado? Beleza. Beleza. Veja as outras questões, se vocês tiverem dúvida nas outras questões, me perguntem que eu respondo para vocês, tá bem? Ok. Fiquem com Tudo Deus. certo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.